Oi, amigos, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de estudos da codificação de Kardec, né? A live das terças-feiras é separada, é reservada para estudo, leitura e estudo dos livros da codificação. Então, estamos no livro Céu e Inferno. Não obedeci a sequência, né, da cronológica das obras, mas eu achei que seria bem interessante, depois do estudo do Livro dos Espíritos, que concluímos, né, depois de quase 2 anos, eu acho 2 anos mais ou menos, é um livro bem extenso, né, e como é só uma live por semana, a gente levou um bom tempo para terminar, mas estamos aí nessa obra um pouco menor, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, tá bom? Estamos na primeira parte e hoje iniciaremos um capítulo novo. Para a gente começar, temos agora a mensagem diária, né, que eu gosto sempre de trazer nas lives que não sejam as do Evangelho das quartas-feiras. E após a leitura e estudo, a gente vai fazer a nossa prece e vibração pela paz, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, boa noite a todos. Marisa, minha amiga Marisa, seja bem-vinda, né? Já está aí assistindo. E aos demais que foram chegando, né? A live fica aí disponível depois para quem quiser assistir no horário que for melhor. Vamos ver aqui a mensagem diária, mês de junho, né? Passou rápido, né? A sensação que a gente tem, pelo menos eu tenho, é que o mês de junho está passando bem rápido. E hoje começamos mais uma estação nova, o inverno, né? Eu particularmente adoro, prefiro frio do que calor. Não sei, mas é uma percepção bem pessoal. Então, 21 de junho, temos a reflexão e vivência em torno do Evangelho, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo, a carta 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Ele fala justamente do legado do Cristo, deixando o exemplo, né, que ele veio trazer, espírito crístico que reencarna para impulsionar a evolução espiritual da civilização, deixando esse legado perene, eterno, que é, né, os seus ensinamentos, e mostra a continuidade da vida, né, dando-se em sacrifício por todos. Na verdade, essa simbologia, né, que existe pelo sacrifício, sim, né, porque assim sendo, né, acontecido, ele pôde mostrar a continuidade da vida. Faltava essa parte, né, bem difícil da sua missão. E foi feito, graças a Deus. Meta do mês: combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec, 113ª edição, capítulo 14, item 9. E a meta do dia: combater a ingratidão. Não esquecer a palavra gentil e atenciosa a quem te presta um serviço ou um favor. Sugestão para a nossa prece diária: uma prece rogando força e perseverança no bom combate da renovação interior. É isso que é a nossa grande batalha: se renovar interiormente, aparar as arestas, modificar onde precisa, né? Deixar as nossas mazelas morais de lado, os nossos defeitos, todos nós temos. Essa é a grande batalha, essa é a grande, vamos dizer assim, o grande objetivo das nossas reencarnações, né? Ir nos melhorando cada vez mais. Ok? Então podemos pedir isso sim ao nosso guia espiritual, o anjo da guarda, como queiram chamar, né? Essa força que a gente pede, ela chega sim, chega porque vivemos envoltos em energias. Então essas energias de refazimento, elas são constantes, mas a gente pede, né? A gente tem que fazer essa ligação daqui para lá. Agora as comunicações geralmente vêm de lá para cá,
né? A gente faz daqui para lá em prece. As realizações vêm de lá para cá, as comunicações vêm de lá para cá, né? Como a gente costuma dizer, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. A gente faz só a chamada, né? E sabe que ela chega quando a gente está em prece, tá bom? Então vamos para o início do nosso estudo, ainda da primeira parte, ok? Capítulo 11, iniciando o capítulo 11 hoje, que tem o título da proibição de evocar os mortos. Muitos cristãos, né, como nós somos cristãos também, muitos arraigados a crenças religiosas mais, vamos dizer assim, antigas, né? O espiritismo é jovem, né? A gente sabe disso, né? Porque esse descortinamento do véu veio com Kardec, né? Embora os fenômenos espíritas sempre ocorreram, mas Kardec veio esclarecer, né? Reunir, codificar como a gente conhece. Então esse termo da proibição de evocar os mortos, né, como no Antigo Testamento, a consulta, as pitonisas, como eram chamadas, né, as mulheres que tinham essa sensibilidade, essa mediunidade, que depois foram chamadas de bruxas, né, na Idade Média. Então tudo isso, né, que veio ainda das escrituras antigas, né, da proibição, é porque justamente muitos faziam mau uso, né, da mediunidade. Mas não existe, obviamente, nenhuma proibição nisso, né? E Kardec vai mostrar, vai explicar, vai esmiuçar o assunto aqui nesse capítulo. Então vamos começar quando ele diz: a Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, ou seja, nos capítulos que a gente já estudou, admite-as totalmente, atribuindo-as à exclusiva intervenção dos demônios, né? Tudo que foge à compreensão, os dogmas antigos, eles jogam, né, para a força do mal. Isso é do mal, isso é do demônio, né? É assim até hoje, a gente vê as pessoas ainda com essa mentalidade, né? É debalde invocar os evangelhos, como fazem alguns, para justificar a sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a esse respeito. Não existe essa proibição, principalmente no segundo evangelho, né, que é o evangelho de Jesus. Os apóstolos, né, não fazem nenhum tipo de menção a isso. O supremo argumento que prevalece é a proibição de Moisés, Antigo Testamento. A seguir, damos os termos nos quais se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos precedentes. Aquela pastoral, né, aquele concílio que Kardec coloca, né, para fazer as comparações entre a crença católica e o que os espíritos trazem, né, de realidade espiritual. E aí ele começa citando esses capítulos, né, dessa pastoral. Não é permitido entreter relações com eles, os espíritos, seja imediatamente, seja por intermédio dos que os evocam e interrogam. A lei mosaica punia os gentios. Não procureis os mágicos, diz o Levítico, nem procureis saber coisa alguma dos adivinhos, de maneira a vos contaminardes por meio deles. 19:31, né? Capítulo 19, versículo 31. Morra de morte o homem ou a mulher em quem houver espírito pitônico. Sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. Olha que coisa. Capítulo 20, versículo 27. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão a práticas de adivinhação interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa entrada as nações que cometem tais crimes. Capítulo 18, versículos 10 a 12. Vejam só, né? Aí a lei mosaica, citada em Deuteronômio, né? Também trazendo, né, essa proibição. Porque a gente sabe que houve muita alteração,
nessas escrituras, e a gente sabe também que todo o que tinha na lei mosaica, tudo aquilo, os 10 mandamentos e tudo, era uma ordenação, né, social até, para que fosse, vamos dizer assim, despertado nas pessoas essas regras, essas condutas de fé, de crença, de religiosidade, porque Deus, né, a figura de Deus já era comum na crença das pessoas, um Deus, um ser, né, soberano, porém no entendimento da época um Deus vingativo. Então a gente tem muito dessas palavras duras nessas escrituras, né, para poder ordenar. E a gente sabe que era necessário para o entendimento daquela população, daquela época. Aquela civilização precisava, né, desse freio, mas ainda assim houveram alterações, né? Não existe essa proibição, obviamente, não foi trazida por Jesus, até porque, para que a gente entenda esse tipo de freio que é colocado nessas palavras aqui, justamente pelo mau uso que se faziam da mediunidade, inclusive daquele estudo que a gente fez sobre os exilados de Capela e outras mensagens trazidas depois por diversos livros, diversos espíritos, quando eles citam, né, que a energia da Terra era uma energia muito telúrica, muito forte, e as pessoas utilizavam mal isso. A gente viu ontem, para quem é do grupo do Facebook, né, na live de segunda-feira, a gente falou um pouco sobre isso, né, quando se fala sobre a origem, inclusive, da Umbanda, né? Porquê do preconceito, e tudo isso tem a ver com as origens da humanidade. Continuando. É útil, para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um tanto abreviado na citação antecedente. Eilo. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos. Não consulteis os adivinhos e receai que vos contamineis dirigindo-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. O homem ou a mulher que tiver espírito pitônico ou de adivinho, morra de morte. Serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Idem, capítulo 20, versículo 27. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos há de dar, guardai-vos, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. E entre vós ninguém haja que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, que consulte os que têm o espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e exterminará todos esses povos, à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 12. Então, mais um trecho aqui, né? Por que é que as pessoas, né, têm aquela... eu tenho fé, né? Os cristãos, né, mais antigos, né, dos católicos, evangélicos, enfim, tem essa coisa de dizer assim, né, que só o que está certo é o que está na palavra, o que está na Bíblia. Então, o que é que acontece? Eles seguem ao pé da letra e aí condenam, né, julgam, tem o preconceito. Infelizmente, né? Não tentam entender os porquês, né? Que era assim antes, depois não foi mais. E nunca puderam refrear realmente a mediunidade. A mediunidade faz parte da existência humana desde os primórdios. Continuando. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, força é que o seja igualmente em todos os outros. Porque seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes. É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes em dados casos, a mesma razão procede para a proibição do que tratamos. Demais, é preciso expender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito,
onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como se infere destas palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará de si mesmo, e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. 19:3. Então, quando Kardec cita isso, né, a gente lembra do nosso estudo, a gente lembra que a civilização egípcia, a maior parte vinda de Capela, exilados, né, espíritos que reencarnaram, eles tinham grande conhecimento em ciências, né, em cálculos, enfim, utilizaram a energia telúrica, acho que Avril foi a seguinte, Avril, para construir, inclusive, pirâmides, né, de maneira mais fácil. Hoje, a engenharia ainda tenta entender como é que elas foram construídas, mas a gente sabe que eles traziam, né, esse contato com o lado espiritual da vida. Haja visto as escrituras, né, os manuscritos, tudo ali, né, as múmias que eram colocadas ali, sabendo da continuidade da vida, colocavam todo o ouro para pagar o barqueiro que ia transportar a alma para o mundo dos mortos. Então eles sabiam da continuidade da vida, mas naquele entendimento. E usavam sim da barbárie, porque eram dominadores, eles tinham, né, ainda esse atraso moral. Mas quando os povos, né, faziam as comparações, condenavam. Então os hebreus condenavam e aí diziam que os egípcios agiam mal, né, consultando os mortos, fazendo esse tipo de coisa. Né? Havia essa discrepância de entendimento, né? Aí há essa leitura nos textos, nas escrituras. Os israelitas não deviam contratar alianças com as nações estrangeiras, e sabido era que naquelas nações que iam combater encontrariam as mesmas práticas. Moisés devia, pois, por política, inspirar aos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Então eles tinham realmente que fazer essa exceção, era diferente, não tinha que ser igual, né? Eram inimigos, era entendimento da época, era atraso moral, eram civilizações que não se davam entre si. Infelizmente, é assim desde os primórdios, né? Para justificar essa aversão, preciso era que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras: o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Olha aí também o veio político entrando, né, nas escrituras. Foi sempre assim, pessoal. Né? Só que agora a gente tem mais informações, a espiritualidade está constantemente trazendo, né, essas revelações. Kardec já inicia dessa forma. A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. Continuou, né? As seguintes palavras do profeta justificam o acerto. Quando vos disserem, consultai os mágicos e adivinhos que balbuciam encantamentos, respondei, não consulta cada povo ao seu Deus? E aos mortos se fala do que se compete aos vivos? Isaías capítulo 8, versículo 19. Sou eu quem aponta a falsidade dos prodígios mágicos, quem enlouquece os que se propõem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde a sua ciência vã. 44, 25. Que esses adivinhos, que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para fazer predições, dizendo revelar-vos o futuro, venham agora salvar-vos. Eles tornaram-se como a palha e o fogo os devorou. Não poderão livrar suas almas do fogo ardente. Não restarão das chamas que despedirem, nem carvões que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis ao que ficarão reduzidas todas essas coisas, das quais vos tendes ocupado com tanto afinco,
Os traficantes que convosco traficam desde a infância foram-se, cada qual para seu lado, sem que um só deles se encontre que vos tire os vossos males. Capítulo 47, versículos 13 a 15. Né? Mais um trecho apostólico falando, né, dessas coisas que existiam desta época, né? Comércios e tal. Neste capítulo, Isaías dirige-se aos babilônios sob figura alegórica da virgem filha de Babilônia, filha de Caldeus. Versículo 1. Diz ele que os adivinhos não impedirão a ruína da monarquia. No seguinte capítulo, dirige-se diretamente aos israelitas. E engraçado, né, eu vou fazer essa observação aqui, que eles tinham mediunidade, né, e ouviam a palavra de Deus, atribuíam algumas comunicações, né, a Deus, né, mas eram espíritos ali se comunicando. Vinde aqui vós outros, filhos de uma algoreira, faça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem, raça de um homem adúltero e de uma mulher prostituída. De quem vos rides vós? Contra quem abristes a boca e mostrastes ferinas línguas? Não sois vós, filhos perversos de bastarda raça, vós que procurais conforto em vossos deuses debaixo de todas as frontes, sacrificando-lhes os tenros filhinhos nas torrentes, sob os rochedos sobranceiros, sacrifícios, né, de animais, até de crianças, né? Vou doar meu filho a Deus para que ele nos livre de tal e tal coisa, né? Para que ele nos livre da invasão do povo tal, né? E aí imolavam crianças. Isso aí foi logo depois, né, da Atlântida, dos remanescentes e tal, que faziam mau uso desse tipo de coisa, usando, né, o legado dos lemurianos. A gente estudou isso, né, na live de ontem, para quem é do Face, do grupo do Face, os lemurianos, quando faziam esse tipo de coisa, né, e foi ficando, né, e aí, até que depois, né, até certo ponto cessa, né, na grande maioria das populações, e ainda existe até hoje, infelizmente, né, esses rituais de energia densa, escura, que a gente chama, né, de magia escura, onde fazem sacrifícios, principalmente Europa, África, né, e em alguns casos, né, no nosso país, a gente fica boquiaberto, né, quando acontece, né, que é descoberto, enfim. Ok? Tem aquelas crianças, né, que muitas vezes desaparecem, e enfim, é horrível isso, né? Mas são resquícios ainda dessas coisas, dessa época, onde tinham esse entendimento totalmente maléfico, errôneo. Depositastes a vossa confiança nas pedras da torrente, espalhastes e bebestes licores em sua honra, oferecestes sacrifícios. Depois disso, como não se acender a minha indignação? 57, capítulo, versículos 3 a 6. Estas palavras são inequívocas e provam claramente que nesse tempo as evocações tinham por fim a adivinhação, ao mesmo tempo que constituíam comércio, associadas às práticas da magia e do sortilégio, acompanhadas até de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, proibindo tais coisas e afirmando que Deus as abominava. Então, Moisés, apesar, né, dessas escrituras, ele já antevia, né, que era terrível esse tipo de procedimento, sacrifícios, né, que ele já evitava, né, já condenava, já dizia que Deus abominava. E realmente, né, já era uma forma de livrar aquela civilização desse tipo de coisa. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão predomina, ao mesmo tempo que o Espiritismo veio mostrar o fim exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Uma vez, porém, que os espíritas não sacrificam criancinhas nem fazem libações para honrar deuses, uma vez que não interrogam astros, mortos e augures para adivinhar a verdade sabiamente velada aos homens, uma vez que repudiam traficar com a faculdade de comunicar com os espíritos, uma vez que os não move a curiosidade nem a cupidez, mas um sentimento de piedade,
um desejo de instruir-se e melhorar-se, aliviando as almas sofredoras, uma vez que assim é, porque a proibição de Moisés não lhes pode ser extensiva, ou seja, não chega, não cabe ao espírita. Tá? Se os que clamam injustamente contra os espíritas se aprofundassem mais no sentido das palavras bíblicas, reconheceriam que nada existe de análogo nos princípios do espiritismo, como o que se passava entre os hebreus. A verdade é que o espiritismo condena tudo que motivou a interdição de Moisés, mas os seus adversários, no afã de encontrar argumentos com que rebatam as novas ideias, nem se apercebem de tais argumentos, nem se apercebem que tais argumentos são negativos, por serem completamente falsos. A lei civil contemporânea pune todos os abusos que Moisés tinha em vista reprimir. Contudo, se ele pronunciou a pena última contra os delinquentes, é porque lhe faleciam meios brandos para governar um povo tão indisciplinado. Olha aí, né, o que a gente fala. Esta pena, ao demais, era muito prodigalizada na legislação mosaica, pois não havia muito onde escolher nos meios de repressão. Não tinha, né, muita coisa a fazer. Sem prisões, nem casas de correção no deserto. Não existia isso. Então a coisa tinha que ser bem severa, né? Tinha que temer a força superior. Moisés não podia graduar a penalidade como se faz em nossos dias, além de que o seu povo não era de natureza a atemorizar-se com penas puramente disciplinares. Carecem, portanto, de razão os que se apoiam na severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, por consideração à lei de Moisés, manter a pena capital em todos os casos nos quais ele a prescrevia? Por que, então, reviver com tanta insistência este artigo, silenciando ao mesmo tempo o princípio do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse de bens terrenos e partilhar de qualquer herança, porque o Senhor é a sua própria herança? Deuteronômio 28, 1 e 2. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus propriamente dita, promulgada sobre o Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e caráter do povo. Uma dessas leis é invariável, ao passo que a outra se modifica com o tempo. E a ninguém ocorre que possamos ser governados pelos mesmos meios porque o eram os judeus no deserto, e tampouco que os capitulares de Carlos Magno se modem à França do século XIX. Né? Aí ele já faz uma menção mais local, Kardec. Quem pensaria hoje, por exemplo, em reviver este artigo da lei mosaica? Se um boi escornar um homem ou mulher, que disso morram, seja o boi apedrejado e ninguém coma da sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente? Êxodo, capítulo 21, versículos 28 e seguintes. Existem coisas na Bíblia que fogem totalmente à realidade atual, né? Imagina, já no tempo de Kardec já fugia, imagina hoje. Este artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, outro objetivo, o de punir o boi e inocentar o dono, equivalendo simplesmente à confiscação do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a maior vigilância. A perda do boi era a punição que devia ser bem sensível para um povo de pastores, a ponto de dispensar outra qualquer. Entretanto, essa perda a ninguém aproveitava, por ser proibido comer a carne. Outros artigos prescrevem o caso em que o proprietário é responsável. Então imagina, né? O pessoal, né, da área rural que cria um boi, se o boi bater na pessoa, o boi tem que morrer, enfim. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, uma vez que tudo ela prevê em seus mínimos detalhes. Mas a forma, bem como o fundo, adaptam-se às circunstâncias ocasionais. Se Moisés voltasse em nossos dias para legislar sobre uma nação civilizada, de certo não lhe daria um código igual ao dos hebreus. Dá para a gente fazer mais um ponto aqui.
A esta objeção opõe a afirmativa de que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como as do Sinai. Mas, julgando-as todas de fonte divina, por que ao decálogo limitam os mandamentos? Qual a razão de ser da diferença? Pois não é certo que, se todas essas leis emanam de Deus, devem todas ser igualmente obrigatórias? E por que não conservaram a circuncisão a qual Jesus se submeteu e não aboliu? Esquecem que, para dar autoridade às suas leis, todos os legisladores antigos lhes atribuíam uma origem divina. Pois bem, Moisés, mais que nenhum outro, tinha necessidade desse recurso, atento o caráter do seu povo. E se, a despeito disso, ele teve dificuldade em se fazer obedecer, que não aconteceria, que não sucederia se as leis fossem promulgadas em seu próprio nome. Se fosse ele dissesse, fui eu que fiz essa lei, tinha que dizer que foi Deus. E houve sim uma orientação espiritual, ele tinha mediunidade auditiva. Não veio Jesus modificar a lei mosaica, fazendo da sua lei o código dos cristãos? Jesus o fez. Para aquela época, ele precisava também estabelecer algumas coisas, falar por parábolas para que o povo entendesse outras. Não disse ele, Jesus, vós sabeis o que foi dito aos antigos, tal e tal coisa, e eu vos digo tal outra coisa? Entretanto, Jesus não proscreveu, antes sancionou a lei do Sinai, da qual toda a sua doutrina moral é um desdobramento. Ele aprimorou, vamos dizer assim, ele colocou uma dose amorosa naquilo. Ora, Jesus nunca aludiu em parte alguma à proibição de evocar os mortos, quando este era um assunto bastante grave para ser omitido nas suas prédicas, mormente tendo ele tratado de outros assuntos secundários. Tem aqui mais um tópicozinho, deixa eu ver aqui, pessoal. O 7. Finalmente, convém saber se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, ou por outra, se é mais judia que cristã. Convém também notar que, de todas as religiões, precisamente a judia é que faz menos oposição ao espiritismo. Verdade. Porquanto não invoca a lei de Moisés contrária às relações com os mortos, como fazem as seitas cristãs. Ok? Então a gente termina aqui, deixando o restinho para a próxima terça-feira, para a gente finalizar o capítulo. Tá? É isso mesmo. Aí a gente já encerra. Vou deixar aqui marcado. Por conta do horário, a gente tem, uma certa frequência a seguir de horário para a nossa prece e vibração, tá bom? Então eu peço a vocês, independente do horário, se vocês não estão ao vivo aqui durante a live, a hora que você estiver assistindo, fechem seus olhos e complementem essa prece com a sua, para que esse foco de luz, desse pedido, desse pensamento, reforcem as falanges de benfeitores da espiritualidade em ajuda pela paz no planeta. Então, convido a vocês que estão agora também assistindo para fecharem os olhos, mentalizando Cristo Jesus em sua tela mental. Podem colocar as mãos um pouquinho distante da outra, sentindo um calor de ambas. Esse calor é energia já do nosso corpo. Próximo ao chakra cardíaco. Mentalizando Cristo, cada um à sua maneira, com muita luz em sua volta, em sua cabeça, em seu coração, em suas mãos. Amado Mestre Jesus,
elevando o nosso pensamento até vós nesse instante, nós queremos contribuir, Senhor, com a nossa prece, para que esse fiozinho de luz alcance as grandes luzes da espiritualidade nesse instante, formando essa grande cadeia luminosa a impulsionar os nossos irmãos da espiritualidade maior, que buscam trazer à humanidade encarnada o consolo, a paz, a segurança que tanto necessitam nas mais recônditas regiões deste planeta, que necessitam ter paz, que necessitam ser reconstruídas, principalmente nessas almas encarnadas que sofrem e padecem agruras trazidas de karmas de vidas anteriores, de expiações, mas aliviando o sofrimento, aliviando o aprendizado doloroso, enxugando as lágrimas, curando as feridas da alma e do corpo, curando as doenças do corpo físico, desanuviando as mágoas dos corações nas áreas de conflito, em todos os continentes deste planeta. Sabemos que existem regiões de grande dor neste orbe tão bonito. Nós entendemos que a dor traz lições, embora saibamos que nenhuma encarnação é feita para o sofrimento, é feita para o burilamento. Se o irmão, a irmã, por algum motivo trilhou o caminho da dor e do sofrimento, que possa reerguer-se e aprender para não errar mais. Não existe na fonte criadora do Pai Maior, Mãe, Divina Consciência, o intuito em nenhum instante, em nenhum milésimo de segundo, de mal, de vingança. O que nos acontece é responsabilidade única de nós mesmos. Por isso, nós podemos contar com essa luz que emana da fonte criadora para todos os mundos, para todos os recânditos deste universo e de todos os outros. Confiantes no amor que rege os mundos e os universos, nós rogamos da fonte criadora, através dos nossos obreiros do espaço e da espiritualidade terrena, as luzes emanadas do alto sobre todos esses irmãos que sofrem e padecem, que todas as dores e todas as lágrimas sejam enxutas, apaziguadas, amenizadas, extirpadas. Que se faça paz e entendimento. Temos que entender que quanto mais ódio colocarmos em nossos pensamentos e vibrações, endereçadas a governantes, a espíritos atrasados moralmente, que agem com tirania em diversas localidades do planeta, estamos, assim, contribuindo cada vez mais e alimentando energeticamente esses espíritos para que façam mais maldades. Temos que entender dessa forma. Ao contrário de mentalizarmos ódios, palavras duras a esses governantes, vibremos paz, vibremos luz e vibremos amor, para que essa energia contrária ao amor, à escuridão que afeta eles, seja justamente a quebra deste grilhão e desta corrente de ódio. Podemos contribuir para a paz muito mais, endereçando pensamentos de paz e de luz aos governantes, que erram consideravelmente neste momento. Assim quebramos essa corrente. Assim endereçamos energia contrária à energia do ódio e da raiva. Quanto mais raiva e ódio vibrarmos, mais esses espíritos
principalmente os desencarnados que influenciam esses governantes, se alimentam e contribuem cada vez mais para a dor e o sofrimento, porque eles não querem que isso tenha fim neste planeta. E somos, sim, responsáveis desta maneira, fazendo as nossas orações. Pedimos a todos os irmãos nesse instante que enderecem pensamentos amorosos e de paz para todos esses governantes, presidentes, que estão nesse momento, momentaneamente nessa função, momentaneamente achando que tem esse falso poder. Todos tiveram a chance de fazer o melhor, se não o fizeram, não tem mais essa oportunidade. Em nome do Espírito de Jesus, que governa este orbe, nós pedimos a todos os irmãos da espiritualidade incorrente que emanem luzes e energias a todas as regiões de dor deste planeta, seja na África, seja na Ásia, seja nas Américas, seja na Europa, seja na Oceania. Pedimos nesse instante que a nossa vibração de luz seja emanada nessa corrente junto aos irmãos que oram conosco nesse momento, agrupando-se na malha planetária, reforçando as energias que existem nesse instante, iluminando diversos pontos deste planeta, amenizando dores e sofrimentos. Pedimos a consciência crística, a consciência existente em Gaia, que seja, nesse instante, reforçada as suas luzes, para que o planeta consiga se sair dessas provas e desses últimos estertores de provas e expiações. Pedimos, nesse instante, aos irmãos das estrelas que nos auxiliam na espiritualidade terrena, que reforcem as luzes e pensamentos, o magnetismo que deles também faz parte, para que esta corrente seja cada vez mais maior, forte, poderosa no amor e na fraternidade. Não esqueçam que somos todos filhos do mesmo Pai, da mesma Mãe, da mesma consciência, fonte criadora de todos. Não esqueçam que somos todos parte da mesma família cósmica. Somos todos elos de uma mesma corrente. Que Sananda e Yeshua Jesus ilumine a todos. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado. Obrigado ao irmão presente que ajudou, que auxiliou nesta oração, nessa corrente, nessa vibração, pela paz. Que essa luz seja de nós encaminhada às esferas mais altas deste orbe, para que a dor amenize, se extingua, que o sofrimento e que a paz se faça presente a todos esses que governam. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela oração também que vocês fizeram juntos conosco. Que Jesus abençoe. Tenham todos uma ótima noite e amanhã nos encontraremos na live do nosso Evangelho às 20 horas. Conto com todos. Fiquem com Deus e até amanhã.